Tira essa data também. A Assembleia de Deus embaixo dos crentes não é estatuto. A Assembleia de Deus embaixo dos crentes é o povo. Amém, irmãos? A partir dessa data, a Assembleia de Deus embaixo dos crentes não será mais doutrina. A partir dessa data, a Assembleia de Deus embaixo dos crentes é o povo, é a igreja, somos nós. Amém? Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais outra polêmica assembleiana. Tá certo? A Assembleia de Deus em Varjão dos Crentes ameaça se desvincular da Comadésima. E a gente vai explicar os motivos pelos quais o povo lá está insatisfeito, certo? Mais um racha na convenção Comadésima lá no Maranhão. Rapaz, é impressionante. É impressionante. Como se não bastasse outras desvinculações, tá certo? E ações judiciais envolvendo a Comadésima, mas essa para a conta, né? Eu quero toda a sua atenção aqui porque o assunto de hoje promete. Amém? Presta atenção aí. Antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Se quiser e desejar, se torne membro do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Muito bem. Eu fui marcado aqui no JM Notícia, certo? Essa matéria que está aqui, ó. Igreja em Varejão dos Crentes manifesta apoio à saída da convenção Comadésima. O vídeo está aqui no Instagram do próprio JM Notícia. Eu estava vendo as matérias hoje à tarde e me deparei com esta marcação aqui. Alguém mandou para mim, tá bom? E nós vamos ler na íntegra. Vocês podem ver que a matéria é do dia 4 e hoje, ó, 4/8/2025, às 3 horas. Está aqui, ó. Vamos lá, aqui está a igreja Varejão dos Crentes. Aqui. A Igreja Varejão dos Crentes contesta a liderança da convenção, e eu vou explicar os motivos pelos quais, tá certo? E manifesta desejo de desvinculação, é o que está aqui na matéria. Durante o culto de Santa Ceia, realizado no último domingo, a Assembleia de Deus em Varejão dos Crentes, distrito, né, de Biritirana, no Maranhão, fez uma demonstração pública de insatisfação com a condução da Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do SETA no Maranhão, Comadésima. O gesto foi interpretado como um sinal claro do desejo de desvinculação da convenção por parte da maioria dos membros. Eu gostaria de explicar aqui que não houve desvinculação. E a própria matéria vai explicar isso aí. É uma insatisfação que está acontecendo lá por conta da liderança da Comadésima, o seu atual presidente, ok? E o povo não quer mais essa situação. E se a coisa está nesses moldes, o povo, insatisfeito, decidiram por riscos próprios a intenção de se desvincular da Comadésima. Vamos voltar aqui para a matéria? Segundo o pastor Almir Leal Barbosa, segundo o vice-presidente da igreja, a discordância não é com a convenção em si, mas com sua atual liderança, sob o comando do pastor José Cavalcante. É isso? Não temos nada contra a convenção, disse alguém lá. Temos sim com quem está conduzindo a convenção. No caso, o pastor José Cavalcante, já que é público o que foi vinculado aí nas mídias em todo o país. O que foi vinculado aí nas mídias em todo o país? Você se lembra que a gente noticiou isso aqui, ó, tá no próprio JM Notícia, tá aqui, ó. Com votos contrários, convenção Comadésima aprova reeleição ilimitada para a presidência. Olha aqui o pastor José Cavalcante, tá aqui, ok? E aqui tá dizendo assim, ó, a convenção de ministros das Assembleias de Deus dessa Assembleia de Deus lá no Maranhão, a Comadésima, alterou seu estatuto institucional e liberou a reeleição ilimitada para a presidência da entidade,
Tá entendendo? Mudança foi aprovada durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em Balsas, no Maranhão. Pronto. Então, veja só. O que é que a gente noticiou alguns dias atrás aqui é que a convenção mudou o estatuto para favorecer justamente o atual presidente para que ele se candidate à reeleição. Ou seja, ele pode se candidatar quantas vezes ele quiser para a reeleição da presidência da Comadésima. Ok? Então fica aí já vocês cientes da insatisfação, né? Ou seja, a pessoa está quase 30 anos à frente da instituição. Cara, é impressionante. 30 anos à frente da instituição. Já foi alvo de vários inquéritos policiais, tá entendendo? E o povo não quer mais. O povo não quer mais. Vamos continuar aqui com a matéria? Aqui, ó. A tentativa de manter a afiliação, mesmo que de forma temporária, na Comadésima, provocou reações dentro da comunidade cristã de lá, né? Membros deixaram de contribuir com dízimos e ofertas. Alguns obreiros fundaram um novo ministério na cidade. A insatisfação aqui foi geral do povo, resumiu o pastor Almir Leal, que é justamente esse que está aqui. E a gente já noticiou vários desligamentos da Comadésima, né, que atualmente ela está toda rachada, irmão. Pastores insatisfeitos com a atual presidência, visto que a atual presidência acumula alguns inquéritos. Aí o que acontece? O povo não quer mais a atual presidência, mas a atual presidência insiste em ficar naquele trono, tá certo? Como Zeus Todo-Poderoso da convenção. E eu falo disso aí como se um padrão acontecesse em outras convenções. Tem gente que não quer deixar a maldita cadeira da presidência. Ali é uma maldição, irmão. Aquilo ali é uma maldição. Vamos lá. Apesar do ato público, o pastor afirma que o movimento não se tratou de uma assembleia extraordinária para se desvincular, né? Não foi assembleia extraordinária, foi um culto normal, certo? Pois uma liminar impede formalmente que qualquer deliberação, né, desse sentido. Ou seja, existe uma liminar que impede com que os pastores agora se desvinculem da Comadésima. Ainda assim, pastor Leal reforça que a decisão da maioria é clara, certo? Diziam que era uma minoria que queria sair da Comadésima, porém, dos 170 membros da igreja, cerca de 150 membros estavam presentes neste domingo em demonstração de que não desejam mais integrar esta convenção, diz a matéria. O processo formal de desligamento segue barrado judicialmente. Olha aí, percebeu? Então, não foi uma assembleia para a desvinculação. Foi um culto normal, onde o pastor chegou lá e pediu a opinião da igreja. Por quê? Porque o processo formal de desligamento segue barrado judicialmente. Mesmo assim, Almir Leal afirma que não recuará. A igreja já está decidida. A nossa luta não é contra a Comadésima, é sim contra o pastor presidente, ou seja, a atual presidência da instituição, não é? E eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar na íntegra e vamos dar uma olhadinha. É esse vídeo aqui, vamos lá. Nessa data também, a Assembleia de Deus debaixo dos crentes não é ditadura. A Assembleia de Deus debaixo dos crentes é o povo. Amém, irmãos? A partir dessa data, a Assembleia de Deus debaixo dos crentes não será mais governo. A partir dessa data, a Assembleia de Deus debaixo dos crentes é o povo, é a igreja, somos nós. Amém? E eu gostaria de, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, pedir aos que estão a favor, que são a favor da desvinculação definitivamente da Assembleia de Deus, baixamos crentes com a Comadésima, que fique em pé nesta noite. Aleluia. Eita, velho.
tá aí o vídeo, vocês viram que a igreja unânime manifestou insatisfação com a convenção. Acredito que pelo fato de terem mudado o estatuto, irmão, mudar o estatuto, irmão, já está dizendo tudo. E quando se muda o estatuto para se beneficiar os próprios pastores, irmão, isso aí é uma desonestidade sem tamanho, irmão. É lamentável uma situação dessa. Várias convenções já mudaram seus estatutos para favorecer pastores presidentes, diretores e coisas dessa natureza. Eu já noticiei aqui algumas situações onde convenções ou até mesmo os próprios pastores presidentes mudaram o estatuto para favorecer familiares ou até mesmo eles próprios. Eu noticiei aqui o caso da Assembleia de Deus de Santo André, que mudou o estatuto. Noticiei o caso aqui da Assembleia de Deus Colombo, que mudou o estatuto. Então isso está Brasil afora. Tá certo? Brasil afora. Mudou-se o estatuto. Quando não se muda o estatuto, irmão, se passa por cima dele. Eu noticiei aqui recentemente, né, que o bispo todo-poderoso da Assembleia de Deus de Madureira decidiu por riscos próprios, né, contrariando o próprio estatuto, porque o estatuto diz uma coisa, mas o presidente diz outra. E empossou duas pessoas, dois pastores, vitalícios dentro da própria instituição. Além dele estar como vitalício, né, agora empossa o seu irmão e outro pastor aí da Madureira como presidentes vitalícios. É a trindade, né? É impressionante. É um conglomerado familiar. Ou seja, a Assembleia de Deus hoje tem dono. E quem manda na Assembleia de Deus, eu já vou ter um vídeo aqui, né? Um pastor disse claramente em um podcast que quem manda na igreja é ele. Jesus manda nele, mas quem manda na igreja física é ele. Então, a Assembleia de Deus hoje tem dono. Quem manda é o pastor presidente. Simplesmente. Mas a Assembleia de Deus tem uma diretoria, tem um conselho de ética. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Viu? Queríamos nós que isso funcionasse, mas não funciona. A prova é evidente, a gente já mostrou aqui exaustivamente. Quando eles mudam o estatuto ou passam por cima dele. Pastores presidentes estão aí fazendo isso. A quase todo momento, um pastor presidente viola o estatuto da igreja. E assim vai a Assembleia de Deus, irmão. Assim vai a Assembleia de Deus. Tá bom? Eu faço essa pergunta a você. A Assembleia de Deus, na sua opinião, se tornou um conglomerado familiar, onde quem manda é a pessoa do pastor presidente, ele manda e... Eu estava conversando hoje sobre esse assunto da presidência da Assembleia de Deus. Se quando um pastor erra, o pastor vai ao conselho de ética. O conselho de ética toma providência com aquilo que o pastor causou. Mas quando o dono da empresa erra, ele vai responder a quem? Porque os pastores respondem ao pastor presidente. Mas quando o pastor presidente, dono da empresa, erra, ele vai responder a quem? É um conglomerado familiar, onde os pastores presidentes manda quem pode e obedece quem tem juízo, é a regra na bleia. E se você desobedecer uma regra da bleia, você é colocado em geladeiras eternas até a volta de Jesus Cristo. São ditadores. Ditadores que promovem dinastias. As dinastias que geram nepotismos. Os nepotismos, pela dinastia dos ditadores, geram disputas pelo poder. E isso culmina em corrupção moral. É a série de vídeos que a gente gravou, está aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card para que você acompanhe essa série, 5 vídeos, para você conhecer o sistema da Assembleia de Deus. Dê uma olhada lá e tire suas próprias conclusões. Resumindo, eu vou deixar agora você com a sua opinião, certo? O que é que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Beleza? Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.